Porque tem uma informação importante. Com as informações do Inter, né? Tem uma informação importante porque o Inter divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Atlético Nacional com uma novidade. Bruno Tabata. Pela primeira vez em 2025, o jogador que vinha se recuperando de lesões musculares nos últimos 3 meses, quase 3 meses que o jogador vem se recuperando de lesões musculares na coxa, ele teve um desconforto, num processo de transição ele conseguiu agravar a lesão, então ele ficou mais tempo no departamento médico e não se sabe se essa lesão foi agravada mais uma vez, o Inter não chegou a divulgar ou comunicar essa situação, mas são 3 meses que o departamento médico tinha o Bruno Tabata, e agora ele retorna pela primeira vez em 2025, ele não entrou em campo na temporada ainda, é um reforço pro técnico Roger Machado nessa sequência de temporada. Gabriel Carvalho não foi relacionado, mas está num processo para ser relacionado já pro duelo contra o Fortaleza, porque é um jogador importante para essa sequência de temporada. O Tabata, quando chegou do Inter, ele tava no mundo árabe? Tava no mundo árabe. Ah, é outro jogador que sentiu, né? Ele tava no Palmeiras. Essa transição, né? Aí ele foi pro Karabag, não é o... Karabag é o do Juninho lá. Não, Juninho? ele foi pro Catar. Não. Ele foi pro Catar. Não, então ele tava no... Direto pro Catar. O Tabata, ele tava no futebol do Catar, e aí ele volta pro Internacional, ele chega já jogando, até era surpreendente que a gente debatia na época, que ele chegou jogando... Quando foi contratado, eu vou confessar, quando o Inter contratou, eu achei que não seria um bom negócio, e ele me surpreendeu, realmente ele me surpreendeu. Não, e o Roger escalou ele, era um momento de urgência na temporada, na ausência do Maurício, que tinha sido negociado com o Palmeiras. O Tabata ingressou no time, jogou múltiplas partidas seguidas e não saiu do time. Agora, na preparação para a temporada, ele se machuca na preparação para o amistoso contra o México, ele tem esse desconforto e até então não entrou em campo. Na reta final da temporada passada surpreendeu em relação à preparação física dele, que é essa questão muscular, mas agora esteve um longo período no departamento médico, mas quando deixou o time, quando acabou a temporada do ano passado, era o titular do Roger, né? Então um reforço importante. É um jogador que oferece um outro modelo, né? Para o Roger, com um ponta só e um armador pelo lado, né? Eu acho importante isso. E o Roger até destacava muito no início da temporada, quando o Inter era criticado pelas atuações, a ausência de um meia-ponta, que é a característica do Tabata, que também era a característica do Maurício, que é um cara... O Gabriel Carvalho não volta ainda. Ainda não foi relacionado, mas está em processo final de recuperação, de retreinamento, né? Ele já treina... Ele volta e já vai embora daí, Ele vai embora em agosto, quando ele completa 18 anos. Então a gente está em abril, ele tem um pouco menos de 4 meses para jogar pelo Inter. Agora, o jogo de hoje cresceu demais, hein? Pela vitória do Bahia sobre o Nacional em Montevidéu. Verdade. Então, se o jogo já era bom e grande, ele ficou imenso hoje por questões de pontuação. Então é o seguinte, quem acha que o empate hoje, dependendo das circunstâncias, não será bom, claro que o Inter jogando em casa, o Inter tem que ganhar, ponto. Mas se pelas circunstâncias houver um empate, também não é nada desesperador, porque ainda faltarão 4 rodadas. O que não pode é o Inter perder o jogo, porque aí o Nacional de Medellín vai a 6 pontos e o Bahia fica com 4. E o Inter fica com 1. E já tendo jogado uma partida em casa. Então, eu acho que o jogo hoje é um jogo de muita expectativa, jogo difícil, na minha opinião. Jogo difícil, e o Inter tem que ter um pouco de paciência. O Inter vai ser atacado. O Inter tem que saber trabalhar isso, que o Nacional ataca. Mas eu acho até bom, né, que ataque. Porque acho que isso aí... Se a defesa for bem também, né? Mas a defesa do Inter é boa, né? O Rojo é um zagueiro que ainda tem algumas dificuldades, mas o sistema defensivo do Internacional como um todo eu acho muito bom. O sistema defensivo, eu não digo por nomes em si, porque, claro, tu tem um Vitão ali que sobe o patamar, Brian Aguirre também melhorando suas atuações, minha grande preocupação é o Rojo e até mesmo o Bernabé, de certa forma, porque o Bernabé é um lateral muito qualificado, mas principalmente no momento ofensivo. Nós vimos até algumas investidas do Cruzeiro por aquele lado nas costas do Bernabé em determinados momentos, né? E ali foi quando, no jogo passado, o Nacional fez 2 dos seus 3 gols, né? Com o Inestrosa aparecendo pelo lado direito e fazendo cruzamentos para a área. Então é o ponta que levou mais perigo do Nacional de Medellín na primeira rodada diante do Nacional do Uruguai. Hoje devem jogar Wesley pela direita e Carboneiro pela esquerda. Exatamente, é a tendência. O Wesley começando pela direita, como foi no último jogo, né? Que o Deu assistência Carboneiro também. jogou associando com o Bernabé e o Wesley mais pelo lado direito. Eu tava com a impressão O Wesley não tá bem, né? Eu tava bem o Wesley, né? Eu tava com a impressão de que o Wesley havia começado pela esquerda domingo passado e depois ele foi o tempo todo. Foi, o tempo todo. E aí, nesse caso, o Vitinho vira agora a opção para o lado esquerdo. Porque quando ele entrou no segundo tempo, entrou no lado esquerdo. Sim, com o Tabata voltando, né?
Aí fica o Tabata pra do Wesley e o Vitinho pra do Carboneiro. Depende como o Roger enxerga essa hierarquia, porque também existe a possibilidade de o Tabata ser o titular no lado direito, pela característica que tem, o Carboneiro continuar como titular no lado esquerdo, levando em conta a fase do Wesley, e o Wesley ser o reserva do lado esquerdo e o Vitinho no lado direito. Tô trazendo uma possibilidade. Mas o Vitinho entrou. O que surpreende é que o Vitinho entrou contra o Cruzeiro pelo lado esquerdo. Então são possibilidades que o Roger tem, mas esse jogador que o Calvin citou, o Inestrosa do Atlético Nacional, é um perigo. 22 anos, tem até passagens pelo Palmeiras, jogador de seleção colombiana, já esteve presente na lista da última data FIFA e destruiu com o Nacional de Montevidéu na primeira rodada. Talvez, é um jogador muito veloz, muito agudo, com um poderio ofensivo muito considerável. O Medellín ataca, né? O Medellín sempre foi um time, o Nacional de Medellín sempre foi um time de times ofensivos, né? O time de 2016 era um belo time do meio pra frente, atacava muito, ganhava fora de casa. Então isso é que o Inter tem que tomar cuidado. Eu, particularmente, pelo que eu gosto e pelo que eu gosto de povoamento de meio campo, eu entraria com mais um meia, ou até com o Thiago Maia eu entraria e tiraria o Wesley. Eu, ainda mesmo jogando no Beira-Rio. Mas por que não o Tabata, então? Mas o Tabata tá voltando de uma parada, né? Então eu deixaria ele, de repente, para uma variação a partir do segundo tempo. Mas por que não o Alan Patrick e o Oscar Romero juntos? Ou o Thiago Maia ali no meio, adiantando um pouquinho o Bruno Henrique, só para começar o jogo. Eu acho que começar com Wesley e Carboneiro, sendo que o Wesley não está bem, não sei, pode ser um risco. Talvez o Roger possa estar fazendo essa mudança, tentando recuperar o Wesley de alguma forma. Se pela esquerda não tá indo bem, coloca pela direita, vê se nessa dupla com o Brian Aguirre pode funcionar, mas... Porque é interessante, porque o Atlético Nacional é um time que se movimenta muito. É um time que joga num 4-2-3-1, que varia com 4-4-2, com o Morelos, ex-jogador do Santos, jogando como essa peça de segundo atacante, e tem o meia-ponta também. Ainda é do Santos, ainda tá emprestado. É, um jogador que joga atrás do centroavante, o Kevin Viveiros é o centroavante, e o Cardona é o meia-ponta. É um armador que joga do lado esquerdo e vai caindo pro meio. Claro, tem a questão física que impede ele de ser um jogador ainda melhor, mas tem muita qualidade, então é um time perigoso que se movimenta muito. Eu acho que você tá assustado, viu, Pretzel? Por quê? Tô te achando assustado. Esse modelo internacional... Não é questão de assustado. A Libertadores, o jogo de hoje não é uma decisão, né, Benfica? Não sei se tu me entende. Se tu vai, daqui a pouco tu pode concordar comigo. São 6 rodadas. A primeira, o Inter conseguiu um bom resultado, um empate fora de casa. O jogo de hoje não dá para perder. Mas vai entrar em campo primeiro pensando em não perder para depois tentar ganhar? Não é esse caso. Tu entra com um time um pouco mais equilibrado no meio, sem dar tanto espaço para o time do Nacional, que eu repito, vai atacar o Inter, não vai ficar atrás. E aí daqui a pouco tu vai, sabe, com as tuas peças tu vai determinando o controle do jogo, o equilíbrio do jogo, pra tentar ganhar. 1-0 pra mim hoje tá ótimo. Claro. Tá ótimo. 1-0 tá ótimo. Tá ótimo. Mas eu acho Agora, eu tô esperando um jogo difícil. Por isso, porque o empate hoje, dependendo da circunstância, é isso que eu quero dizer, ó. Tu fica com 2 pontos, mas tu não deixa o Nacional chegar a 6. O Nacional chega só a 4. E o Bahia já tem 4. Mas é possível o Inter ganhar fora de casa? Não. Vai ter que buscar pontos fora, como o Bahia buscou em Montevidéu também. Então é que eu acho que o Inter tem um modelo já de jogar que tem dado bons resultados, né? E com 2 pontas. E no último jogo até o Carboneiro foi, em alguns momentos, mais meia do que ponta, né? Ele saía da amplitude ali pelo lado esquerdo para vir mais para dentro e abrir o corredor para o Bernabé. Até no lance do primeiro gol ele faz essa movimentação, né? Ele se movimenta mais por dentro, aí o Bernabé faz a ultrapassagem, aí depois ele puxa a marcação e a bola vem pro Alan Patrick de trás, né? Marcar o primeiro gol diante do Cruzeiro. E já o Wesley não, o Wesley é mais da jogada só da profundidade. Então acho que tem um pouco mais desse equilíbrio à medida que o Carboneiro faz esse tipo de movimentação. Será que o Wesley gosta de jogar pelo lado direito, hein? É a mesma coisa do Vitinho, eu acredito. É um jogador que ele tem facilidade, porque ele consegue cortar tanto pro fundo quanto pra dentro, nos dois lados do campo, mas prefere jogar pela esquerda. Só que eu acredito que o Internacional entende a hierarquia que existe hoje. O Valência entendeu quando foi pro banco, o Vitinho entende quando foi pro lado direito, e o Wesley entende que hoje o momento é do Carboneiro. Então se ele quiser continuar no time titular, porque o Roger poderia muito bem continuar com o Vitinho, que é o vice-artilheiro do Inter na temporada, se eu não tô enganado, e colocar o Wesley no banco, colocar Vitinho e Carboneiro.
não fez isso preservando a hierarquia. O Wesley foi pro lado direito e acredito que ele Eu acho que o Roger desistiu muito cedo da ideia da manutenção do Wesley pela esquerda e do Carboneiro pela direita. Eu acho o Wesley muito melhor pelo lado esquerdo. Mas o Wesley é mais completo. O Carboneiro eu vejo que ele tem mais dificuldades de jogar pelo lado direito. Mas aí ele acaba sendo beneficiado por ser inferior. Mas hoje não é, né? Hoje o Carboneiro é mais jogador que o Wesley. Pelo que os dois mostraram na temporada, pra mim, o Wesley... Depende, o Wesley pelo lado esquerdo é capaz de render Pra mais. mim, O o Wesley grande- tá pra mim, tentando retomar, Pra né? mim, o grande erro do Roger tenha sido, durante o gauchão, não ter testado o Carboneiro pelo lado direito, para saber qual seria o desempenho dele por aquele setor. Eu concordo contigo, Benfica. Eu vejo o Wesley performando mais aberto pela esquerda. Por mais que ele tenha essa característica de jogar pelos dois lados, nós vimos no gol, por exemplo, do Ener Valencia, né, que é uma jogada construída pela direita ali com o Alan Patrick e com o Wesley, mas no sentido de formatação eu prefiro o Wesley pela esquerda e o Carboneiro pela direita. Mas hoje o Carboneiro é um jogador superior ao Wesley neste exato momento. Por mais que o Wesley tenha sido talvez o melhor jogador do Inter no ano passado, pra mim é junto com o Borré uma das decepções do Inter até aqui. Até essa régua que a gente tem no dia 10 de abril. Tá, mas aí que você... Ele já é uma das decepções na sua avaliação. Aí você o troca de lado, a tendência é ele render menos ainda no lado que não é o preferencial dele. Não sei, porque ele é um jogador completo, eu digo em relação ao ponteiro, que pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita. O Carboneiro é um jogador que tem características só do lado esquerdo, ele tá jogando mais que o Wesley hoje, tudo bem, é o titular da esquerda. Depois ele vê o Wesley e o Vitinho. O Wesley tem condições de jogar pelo lado direito, eu vejo que é uma boa oportunidade, até de tentar recuperar o Wesley com opções de jogo diferente, ele se posicionando num lugar diferente do campo, onde os adversários não estão acostumados, pode ser uma possibilidade, mas hoje no lado esquerdo, se fosse pra ter um só, eu colocaria o Carboneiro. Olhando característica, pra mim faz mais sentido ainda. Do lado direito, eu acho que o Vitinho se adapta melhor do que o Wesley. O Vitinho tem essa questão que o Roger falou, até na apresentação, ou acho que foi no pós-jogo contra o México, quando ele utilizou o Vitinho pela primeira vez ali um pouco pela direita, e falou sobre a tal ambidestria, né? E a gente foi vendo depois aí, durante os jogos do Campeonato Gaúcho, o Vitinho, mesmo sendo destro, puxando pra dentro do lado direito, pra dentro e finalizando de perna esquerda. E fez mais de um gol dessa maneira, né? Eu não lembro de muitos gols assim do Wesley finalizando com a perna esquerda. O Vitinho tentava, mesmo com o pé que não é o dominante. Então acho que o Vitinho se adaptou melhor, jogando pelo lado direito dos pontas que gostam de jogar pela esquerda, que o Inter tem todos praticamente, né? Só o Tabata é o canhoto que joga aberto na direita. O resto são todos destros que preferem jogar pelo lado esquerdo. Desses, acho que o Vitinho foi quem melhor se adaptou para aquele lado. 12h30.